Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o corretivo da LF Pro. Muitos de vocês me pediram, para comprar o corretivo aí da nossa querida Lu Ferraz e testar na minha pele madura aí de 40 anos. Então comprei o corretivo, gente, testei. E este vídeo é para conversar com vocês sobre ele. Então, se tu gostou do tema, se tu gosta de saber como que produtos se comportam na nossa pele aí, que já tem linhas, que já tem marquinhas, por favor, clica no gostei, tá? Assim vocês me ajudam a fazer com que esse vídeo caminhe pela internet, outras pessoas cheguem até o canal e também me ajudam aí a divulgar o vídeo, tá, gente? Confere se tu ainda tá inscrito, porque o YouTube anda desinscrevendo as pessoas. E vamos lá conversar sobre o corretivo da LF Pro. Bom, gente, a Lu lançou dentro da linha dela de maquiagens e acessórios de maquiagem, que é a LF Pro, 6 cores de corretivo, que é o corretivo mousse, esse aqui. Eu olhei, gente, o vídeo dela quando ela mostrou as cores dos corretivos e não fiquei olhando, assim, outras resenhas pra não me influenciar pela opinião das pessoas, Achei melhor eu mesma testar. Eu não consegui identificar nenhuma cor exatamente igual ao tom da minha pele, porque a cor 4 eu achei bem bronzeada, assim, é uma cor que já é um pouco mais amarronzada, bem quente. Então eu acredito que quando eu estivesse, assim, bem bronzeada, bem morena no verão, eu até conseguiria usar a cor 4, mas mesmo assim talvez ficasse ainda um pouco escura pra essa região aqui. A cor 3 é a cor que a Lu Ferraz usa, tipo, ela disse que é a cor dela, e a Lu é bem clarinha. Mas eu achei melhor comprar a cor 3, gente, ao invés da cor 4, porque realmente a cor 4 me pareceu escura pro meu tom. E aí eu comprei a cor 3, gente, eu comprei ele na Super Gloss, que é a lojinha gaúcha, que eu gosto muito de comprar as coisas, porque eu sempre digo pra vocês que chega rápido, E eu não lembro exatamente quanto que eu paguei por ele, vou deixar escrito pra vocês aqui. Mas ó, gente, essa aqui é a corzinha dele, ele vem num aplicadorzão assim bem grande. Ele não tem cheiro, gente. E ele tem 9 gramas de produto. Não tem nada dizendo assim que ele é um corretivo que tem alguma vitamina E, alguma coisa assim, sabe? Não é aquele tipo de corretivo que oferece algum benefício extra pra pele. Mas eu já testei ele, gente, inclusive mostrei lá no meu Instagram, tá salvo nos destaques lá no Instagram em corretivos. Eu achei melhor fazer um destaques sobre corretivos, porque você sabe, que eu gosto de testar corretivos aí na minha pele de 40 anos, gente. Você sabe, que eu tenho preenchimento nas minhas olheiras, mas mesmo assim eu tenho linhas, gente, porque o preenchimento ele não tira as linhazinhas daqui, ó, elas se mantêm aqui, O Botox tira as linhas aqui da lateral, gente. Mas a última vez que eu fiz Botox e preenchimento foi em junho. E nós estamos aí quase em dezembro, Então tá tudo meio vencido aqui no meu rosto, tá? Mas as linhas, gente, elas sempre se mantêm aqui. O preenchimento ele só deu uma levantadinha naquele buraco que eu tinha aqui nas minhas olheiras. As linhas, elas continuam, como vocês podem ver. Então eu testei ele, tá, na minha pele. E assim, ó, a cobertura dele, gente, é uma cobertura mais leve, assim, uma cobertura média. Eu gostei da cobertura dele, ele dá uma boa disfarçada, uma boa amenizada nesse escuro que eu tenho aqui. Não achei prudente usar 2 camadas, porque ele fala, que ele é um corretivo mousse. E a Lu explicou, que ela queria um corretivo mais fino, uma textura mais fina, mas que tivesse uma cobertura aí suficiente. E realmente eu gostei da cobertura do corretivo, acredito que ele me deixou assim satisfeita, quando tu tá pensando em deixar pelo menos essa parte aqui do rosto, mais tapadinha. Eu usei ele 2 vezes, gente, pra ir trabalhar. E usei durante um dia inteiro, assim, também. E gostei, tá? Ele realmente tapa essa região aqui. Só que, gente, ele, infelizmente, ele foi um corretivo, assim, que eu percebi... Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho a cobertura. Estão vendo? A cobertura dele é legal. Ele não é um corretivo que não cobre, não é um corretivo que não disfarça nada. Pelo contrário, ó, ele cobre e ele disfarça, estão vendo? Aqui eu sigo com olheira, aqui já tá um pouco mais iluminado, aí ele dá uma iluminada até aqui por dentro, ó, gente, onde eu tenho essa parte mais escura. Então, assim, em relação à cobertura, não tenho o que me queixar. A primeira vez que eu testei ele, gente, eu selei a pele com o próprio pó da LF Pro, Esse aqui é o pó finalizador efeito aveludado. A cor desse aqui é o 01, é o que eu gosto de usar na minha pele, é a cor 01, gente, desse pozinho. Deixa eu pegar um pincel aqui pra aplicar junto com vocês.
Ó, gente, peguei um pincel menorzinho, até mais delicadinho, tá? Esse aqui é o B910 da Macrylan, pra poder selar aqui abaixo. O pozinho da Lu, como eu sempre digo pra vocês, ele é um pó que ele é mais pesadinho, ó, no sentido de ser um pó que ele hidrata, sabe? Ele não é aquele pó seco, que é só aquele pó. Ele tem uma textura hidratante, gostosa, assim, o que ajuda a selar essa região aqui sem marcar, tá? Então, o pó da Lu, gente, não marca. Pega aqui, dá uma batidinha, deixa só o suficiente ali pra selar aqui abaixo. E foi assim que eu testei ele, gente, no primeiro dia. Ó, tão vendo logo que sela, fica perfeito, assim, eu gostei muito do efeito dele. Fica bem lisinho, bem bonitinho. Só que, infelizmente, gente, isso não se manteve assim. Eu não sei se eu vou conseguir pegar a foto que eu postei lá no meu stories, mas tá salvo no destaques, tá? Em corretivos lá. Eu apliquei ele num dia que eu fui trabalhar, assim, a primeira vez, um dia que eu fui trabalhar, que eu fiquei maquiando, tipo, a tarde inteira. Eu fui pro salão, era meio-dia, por aí, e voltei do salão, eram umas 7 horas da noite, assim, e no meio da tarde eu tirei uma foto pra ver como que ele tava, gente. Ele já tava acumulado. Então logo que tu aplica, ele fica bonito. Obviamente ele tá claro pro meu tom, mas eu sempre prefiro um corretivo que ilumine mais do que seja exatamente da cor da pele. E como eu disse pra vocês, eu não encontrei nenhuma cor no 6 que ela lançou que seja exatamente do tom da minha pele, assim, porque o 4, ele é bem mais escuro do que essa cor 3, tá, gente? O 4, ele deve ser uns 3 tons acima desse aqui, no mínimo, assim. Então, não deu mesmo pra eu comprar, porque eu não tinha como comprar os dois corretivos, né? Talvez misturando o 3 e o 4, de repente ficasse da cor da minha pele, mas infelizmente eu não tinha como comprar os dois corretivos. Enquanto vai secando, gente, aqui desse ladinho, eu vou aplicar do outro lado aqui, junto com vocês, e vou selar com outro pó que eu também usei pra testar, porque esse pó aqui, gente, pra tirar toda e qualquer dúvida, assim, tu usa esse pó aqui. Que ele é o pozinho da Elf, é aquela marca importada, que é o Under Eye Set. Ele é um pó específico para selar essa região aqui, então ele é super fininho e ele é um pó que ele também não resseca, tá? A cor desse aqui, gente, é a Sheer, S-H-E-E-R. Ele é um pó que eu gosto bastante, né, mas que eu não fico mais usando e indicando em vídeos pra vocês, porque é um pó importado e a gente sabe que os importados estão super caros. Mas ó, gente, ele é bem fininho, estão vendo assim? É um pozinho bem fininho e ele, apesar de ser aqueles pozinhos brancos assim, ele não acumula, ele não faz com que nenhum corretivo piore essa região aqui. Já testei ele com vários aí. Então eu vou aplicar desse lado aqui também enquanto tá secando, pra vocês verem aí isso que eu comentei, que infelizmente, gente, o corretivo ele acumula. Ó, até não vou nem colocar muito, porque ele é um corretivo assim que ele tem uma cobertura boa. Ele não é um corretivo, gente, que ele seca rapidamente, assim, que ele fica secão, que ele fica mate demais, sabe? Mas ele também não é aquele corretivo hidratante que não seca, assim. Ele tem uma textura bem intermediária, eu gostei bastante disso, porque eu gosto, assim, de corretivo que não é nem totalmente mate e nem totalmente hidratante, sabe? Aquela coisa intermediária. Ó, ele espalha super fácil também. E, obviamente, se eu tivesse comprado aquele que é um alaranjado que tem na linha dela, eu aplicaria antes e depois viria com um corretivo de iluminar, né? Porque aquele alaranjado, gente, ele neutraliza, gente, a olheira, essa olheira mais amarronzada, mais arroxeada que a gente tem. Quando eu compro corretivo que fica mais claro, gente, eu não perco, porque eu tenho bastante base que é mais amarelada, que é mais bronzeada, então tu usa o corretivo um pouco mais claro e equilibra a cor da base, né? Quando a base é muito mais bronzeada assim, tu vem com um corretivo assim e tu consegue equilibrar o centro do rosto. Só que pra isso acontecer, o corretivo não pode marcar as linhas. Ó, agora eu vou pegar o pozinho esse aqui e vou selar pra vocês verem. Então, assim, eu achei legal a gama de cores que ela lançou, que tem o corretivo aquele mais apessegado, pra neutralizar olheiras escuras. Tem corretivo pra pele negra, né? Tem corretivo pra pele retinta, tem corretivo pra quem tem a pele bem clarinha. Infelizmente, no meu caso, o problema foi, gente, que marcou muito as linhas, assim. E eu acho que não chegava nem a dar muitas horas. Era assim, era coisa de 3 horas depois, já tava tudo vincado aqui embaixo, gente. E eu fico bem
triste, assim, sabe? Em não dar certo, ou em ter que vir aqui falar pra vocês que o corretivo não funcionou na minha pele madura, porque eu adoro a Lu Ferraz, gente, eu amo ela, eu tenho os pincéis dela, assim, ó, desde que ela lançou. É uma pessoa que eu acompanho, que fez parte da minha trajetória de maquiadora, de youtuber, sabe? Eu adoro, eu sempre me identifiquei com o trabalho dela, assim, que é uma maquiagem mais clássica, uma maquiagem mais pra festa, mais social mesmo, tu consegue reproduzir nas tuas clientes. E vocês sabem, né, eu tenho o hidratante de rosto dela, aquele, o de iluminar, eu uso direto, gente, o meu tá quase no final, assim, deve ter isso aqui mais ou menos, porque eu uso nas minhas clientes. As paletas dela eu tenho e amo, gente, esse pó dela é maravilhoso. A única coisa que não deu certo foi o pozinho, o hidratante dela, de usar aqui abaixo da área dos olhos, eu não consigo usar, porque sempre que eu uso, o corretivo marca, a base marca, as coisas acumulam aqui quando eu uso o hidratante da área dos olhos da Lu Ferraz. E agora o corretivo, gente, então assim, eu tô triste, não era uma coisa que eu gostaria que acontecesse, sabe? Porque eu não sou desse tipo de youtuber que acha o máximo gravar vídeo reprovando o produto, né? Falando mal de produto. Não, eu fico triste de ter que reprovar o produto, dizer que o produto é ruim, o produto não funciona, até porque eu comprei, né? Gastei meu suado dinheirinho, como sempre digo pra vocês. E ainda mais quando o produto é de uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que a gente acompanha. Então, não é legal, gente, não é legal, tá? Ter que vir aqui dizer isso pra vocês. Mas eu tenho que dizer a verdade pra vocês, foi a minha experiência, o corretivo não deu certo. Passa algumas horas e ele acumula, gente, de uma maneira assim, ó. E eu sei que todo corretivo acumula, eu sei que todo... Acumula não. Todo produto, gente, que tu coloca em cima de uma pele que tem textura, que tem linhas, que tem marcas, vai aparecer. Não, maquiagem não é plástica. Maquiagem não tira as tuas linhas. Mas o que não pode acontecer? A maquiagem não pode piorar a situação. A maquiagem não pode agravar a situação. Tu não pode ficar ainda com mais linhas, com mais marcas por causa da maquiagem. No máximo, ela pode marcar o que tu tem e deu. O corretivo da Natura Una, gente, por exemplo, é um corretivo que eu não consigo usar, porque ele marca as minhas linhas, eu sei que ele vai marcar as minhas linhas. Uso de vez em quando pra fazer tutorial com vocês, gente, uso, mas ele marca as minhas linhas. E é a mesma situação com esse corretivo da Lu aqui. Triste, gente, mas é a mesma situação. Vocês lembram que eu tô com uma obra no fundo do pátio, né? Então, pedreiros fazendo barulho. Ó, gente, até agora o corretivo não secou. Vocês estão vendo que ele tá molhadinho, ó, na minha mão. Vou passar o dedo pra vocês verem, ó. Ele não secou, ó. Ele tá vindo no meu dedo. Então, é aquilo, tu precisa selar esse corretivo dela, ele não seca sozinho. Se tu não selar, ele vai ficar transferindo aí. Então, sim, eu precisava usar o pó em cima dele. Eu não posso ficar com ele puro, porque se eu colocasse a máscara aqui e começasse a falar, a máscara ia começar a fazer assim, ia levantar o corretivo, ia tirar o corretivo. Fazia alguns minutos, né, que eu apliquei aqui junto com vocês, e eu vou aproximar pra vocês olharem. Acreditem em mim quando eu digo que depois de algumas horas a situação fica bem pior, e vocês podem conferir lá no meu Instagram, tá? Lá no destaques. Uma das fotos eu acho que eu consigo colocar pra vocês verem. Olha, gente, vocês estão vendo como fazem poucos minutos que eu apliquei e ele já tá começando a acumular ali embaixo? Desse lado ainda não começou, ó, porque, né, foi recentemente que eu apliquei. Estão vendo? Mas aqui, gente, já tá começando a acumular ali, ó, o negócio. Gente, esperei 10 minutinhos, ó, e voltei aqui pra vocês verem. Eu não vou conseguir ficar maquiada e não vou poder esperar muito tempo, porque eu preciso sair. Eu machuquei o meu olho hoje de manhã. Entrou uma poeira, um pedaço de alguma coisa, sei lá. E o meu olho tá doendo, gente, doendo bastante. E aí eu marquei de ir no médico, dar uma olhadinha, porque parece que ficou arranhado o olho, assim, sabe? Então eu vou ter que tirar o corretivo, mas eu quero mostrar pra vocês de pertinho. Ó, já dá pra ver, gente, que ele acumula. Vocês estão conseguindo ver? Eu não gostaria que isso acontecesse. Ó, olha ali, ó. Mas assim, com o passar das horas, gente, piora, sabe? Entra mais, assim, nas linhas. E outra coisa que eu percebi é que ele perde um pouco de cobertura, sabe? Ele vai perdendo, assim, a cobertura. Enfim, gente, fico chateada, dei uma olhada lá no destaque do Stories, tá? Porque lá tá bem nítido, assim, porque eu tirei com a câmera do celular
em luz mais natural, assim, vocês conseguem enxergar bem direitinho, assim, ali, as marquinhas que ele deixa depois de umas 3 horas, mais ou menos, por aí de uso. Era isso, tá? Me contem se vocês compraram um corretivo, se vocês gostaram, se vocês usaram aí algum truque pra ele não acumular. E era isso, tá? Manda esse vídeo pra alguém que queria saber aí sobre o corretivo, pra alguém que gosta de saber como os produtos se comportam em pele madura. Te inscreve aqui no canal se tu não for inscrito, me segue lá no Insta também e até o próximo. Tchau, tchau!